Fala galera, beleza? Começando mais um Zangbox. Lembrando, mês de março, mês da mulher. Só mulher foda aqui com a gente esse mês, certo? Já tivemos Capitã Rebeca, Polícia Militar. Já tivemos Catinha, semana passada, que é advogada. E essa semana a gente vai conversar com uma nova personalidade aqui de João Pessoa, que para mim foi uma satisfação enorme já ter acompanhado um pouco da trajetória quando a gente ainda não se conhecia, mas ter se aproximado e ter se tornado, na verdade, uma amiga, uma colega de profissão, uma pessoa que é sensacional naquilo que ela faz e que com certeza tem muito para agregar nesse mês, tanto por ser mulher, quanto por ser uma mulher negra linda, e que com certeza traz muita representatividade para ela, para o povo dela, quando ela aparece na televisão, botando pra fuder. Então eu tô hoje aqui com a jornalista Letícia Silva, uma satisfação enorme receber você aqui, velho. E não tinha como ser diferente, o cabelo desse lindo. Pra iniciar, Letícia, eu queria primeiro que você se apresentasse pra galera. Opa, pode deixar. Primeiramente, dizer que é uma honra estar aqui, né? Satisfação enorme em fazer parte dessa programação especial que eu achei arretada demais, né? Trazer só mulher. E eu, como mulher, me sinto muito lisonjeada. Não é porque é nosso mês, não, viu? Mas o espaço, de fato, é merecido. A gente merece muito, né? Mostrar um pouco da nossa garra, da nossa luta. E conhecer um pouco mais, porque, gente, como é que foi que eu conheci Zang? Só pra vocês terem noção. Eu tava numa pauta num dia, né? Você lembra desse momento? Foi numa corrida. Foi numa corrida. E aí uma corrida de rua. Acabou o que aconteceu, a gente chegou atrasado, né? E o pessoal disse assim, olha, eu preciso de umas imagens e tal. Ah, Zang tem, pronto. Aperrei Zang, a gente salvou o contato um do outro, trocou rede social. Depois a gente caminhou aí algumas trajetórias em campanha, a gente se encontrou novamente, mas é uma satisfação ter se tornado sua amiga e estar aqui hoje nesse projeto massa que você tem. Engraçado que hoje, antes da gravação, eu ficava pensando, meu Deus, o que é que eu vou conversar com ela? Então, onde a gente já se bateu. Eu não sei se tu sabe, eu sou formado em jornalismo também. E aí eu fico naquela, meu irmão, hoje a responsabilidade da responsa é hoje. Porque ela tá na TV todo dia e tá acostumada a tá conversando com as pessoas, a tá entrando e saindo de saia justa, colocando gente em saia justa muitas vezes. Como é que será que vai ser? E aí tu já começasse a trazer essas informações de a gente se bateu ali na campanha, teve. Então já começa a vir algumas coisas do trabalho que eu acho que é interessante, porque quem está do lado de lá, né, quem está assistindo a gente, muitas vezes não imagina o quão difícil ou quão complicado muitas vezes se torna realizar ou não a captação de uma pauta. Com certeza. Até porque, assim, a correria é grande, né? O pessoal só vê a gente na telinha lá e acha que você vai chegar no lugar e pronto, tudo lindo, todo mundo vai falar com você. Inclusive nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu sempre compartilho vez ou outra, né, algumas sagas, inclusive deixar aquele ganchinho, né, quem quiser me seguir lá, o @Letícia Silva TV é o meu Instagram. Por falar nisso, só te interrompendo, que toda vez eu esqueço de falar isso quando a gente começa. Gente, se vocês não têm paciência de assistir 1 hora e meia, 2 horas de conversa, pula logo pro Instagram, certo? @Zangbox, você segue a gente nas redes sociais, vai estar os cortes lá. Mas o episódio de hoje é interessante, então eu sei que vocês vão ficar. Já vai logo se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando, dizendo que Letícia é bonita ou deixando alguma pergunta, alguma coisa, para que ela possa trazer mais informações numa segunda vinda, ou começar a interagir quando os cortes começarem a sair. E uma coisa muito interessante, a partir de hoje é o primeiro teste que a gente está fazendo, certo? Então, a partir de hoje, também teremos transmissões ao vivo. Como é que vocês ficam sabendo disso? Seguindo @Zangbox. A gente não vai colocar na agenda quando vai ser a gravação, nem com quem vai ser a gravação. Vai ficar aquele suspense, né? Porque a gente só lança a agenda na semana de quando sai o episódio. Então é todo sábado, 10 horas da manhã, sai o episódio. Só na quarta-feira ou quinta-feira, mais ou menos,
é quando o pessoal acompanha de fato para saber quem é que vai estar na semana aparecendo no nosso canal. Mas a partir de agora, os episódios vão ser transmitidos também no Instagram. Então, quem seguir @Zangbox, do nada vai receber um pin ali no meio da tarde, Opa! de noite. Zangbox iniciou um ao vivo e aí é a gravação do nosso episódio que você pode conferir numa primeira mão no Instagram, certo? E num segundo momento, você pode assistir ele na íntegra, se você perdeu, tal, não sei o quê. Você pode assistir lá no youtube.com/Zangbox. Vamos embora, vamos voltar para cá. Vamos embora. E, de fato, só recapitulando aí essa questão das pautas, né? É um desafio muito grande. Às vezes o pessoal encontra a gente na rua, aí diz assim, ei, ó, vá lá na minha rua, não sei o quê. Mas o processo por trás de tudo isso é sempre assim, fala com a produção vai analisar, até porque a gente precisa checar. Porque imagina, se todo lugar que a pessoa para a gente e diz assim, vai lá na minha rua que tá tendo isso, isso e isso. Certo, às vezes você pode chegar lá, naquele lugar, claro que tem gente que age de muita boa fé, mas outras pessoas às vezes não. Então assim, imagina você chegar lá no lugar e às vezes não ter aquilo. Então por isso a produção vai checar. Então o processo geralmente é esse, passa para a produção checa, e aí realmente confirmando tudo aquilo, ele vai designar para algum repórter, que às vezes, por exemplo, pode ser eu, pode ser outro repórter, vai de acordo com o perfil de cada um deles também. Tu tá no mercado há quanto tempo? Então, por incrível que pareça, esses dias eu estava fazendo a conta. Eu entrei, porque assim, só contando um pouquinho da minha peregrinação, logo no primeiro período de jornalismo, em 2014, eu já botei a cara no mercado. Porque quando eu chegava, meu sonho sempre foi televisão. Então eu chegava nos lugares e o pessoal dizia assim, mas você não tem experiência, né? E eu fiquei, gente, mas como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá oportunidade? Então eu vou atrás. Aí eu fui, batia nos cantos, o pessoal, não. E eu, peraí, eu trabalho de graça? Foi nessa vibes. Nesse trabalhar de graça todo mundo quer, né? Aí quem não gosta de mão de obra fria? As portas foram se abrindo para mim. E aí eu comecei a trabalhar de maneira voluntária em portal de notícia, trabalhei voluntariamente em um programa piloto, que era voltado para uma associação que tinha aqui na época em João Pessoa, voltado para pessoa com deficiência. Então eu passei um ano inteiro da minha vida trabalhando sem receber R$1 para poder ter essa experiência e entrar no mercado de trabalho, para que as pessoas pudessem dizer assim, não, a menina é esforçada, vamos lá dar uma oportunidade remunerada para ela, né? Então, meu foco era mais ou menos esse. No terceiro período de jornalismo, eu tive a minha primeira oportunidade remunerada, que foi na TV Master, que é uma emissora fechada aqui de uma pessoa, canal fechado, só pega ali na net. E aí, eu fui produtora, lá de diversos programas, tanto da área de política, quanto da área de imóveis, quanto, enfim, de diversas áreas, entretenimento também. A TV Master de Alex Filho, né? Inclusive eu quero até registrar aqui meu carinho por ele e minha gratidão pela oportunidade. Um adendo. Sim. Muitas vezes as pessoas têm aquele preconceito de a TV de Alex ser uma TV pequena, ou não ser uma TV que seja como é que eu posso dizer? Visibilidade. Não é nem a questão de visibilidade. Que não seja uma TV vinculada a alguma grande emissora. Sim. Mas, meu irmão, o cara tá fazendo TV, tá entendendo? Com certeza. Velho, assim, só depois de ter criado esse estúdio, só depois de ter começado a trabalhar com vídeo, depois de ter visitado TV Paraíba em Campina Grande, que foi onde eu me formei, ter visitado o Sistema Comércio, ver como é que funciona dentro, ter tido a experiência de trabalhar, é que a coisa começa a mudar na cabeça da pessoa, diz assim, meu irmão, independente do tamanho da emissora, independente do alcance dela, independente da visibilidade dela, é uma guerrilha muito forte. Sim, porque é muito difícil fazer, velho. Não é fácil. Quem pensa que é fácil fazer TV é porque tá vivendo muito nessa bolha contemporânea da gente de podcast, de streaming de algum game, alguma coisa do tipo. Mas TV é uma coisa extremamente complicada. E justamente por conta de, por exemplo, um desafio como esse que você disse. Muitas vezes a pessoa pede pra gente fazer uma coisa e a gente tem que checar se é verdade. Sim. Existe todo um trabalho de produção para primeiro checar o fato, para ver se é viável, se é
viável realizar a matéria Sim. e se é viável realizar a matéria do ponto de vista financeiro também. Porque uma coisa é as TVs do eixo Rio-São Paulo, do eixo Sul-Sudeste, que tem dinheiro pra caramba rolando ali. E outra coisa são TVs locais, Sim. TVs do Nordeste, TVs de pequenas cidades, fazer o que uma TV como a TV Master faz, ou como a TV Sol de Patos faz, ou como um estúdio que tem em Campina Grande faz e distribui. É um negócio muito difícil e, por sinal, agora, muito recentemente, a gente recebeu, no final do ano passado, mais um desses canais, eu não vou dizer artesanais, mas desses canais pequenos, desses canais de pequena visibilidade, de pouca visibilidade, mas que marcam a presença na grade de programação, e que tem gente que assiste de alguma forma, que é o Sistema Norte, que foi os meninos lá do DCE, da Uniesp, que foi Diego Amaranto, que pegou e disse, não, vou tomar conta aqui e vou começar a fazer, os meninos estão começando a produzir coisa por lá, e vai começar a dar algum resultado. Então, eu acho tudo muito válido. E com essa chegada até das redes sociais, aí, Instagram, YouTube, tudo no mundo, ampliou demais. Porque, por exemplo, a Master, além da TV em si, eles criaram, né, o Instagram e o YouTube para transmitir, o Facebook. Então, assim, ele pega aquele leque, né, aquele leque de pessoas que estão ali acompanhando. Então, como eu estava falando, eu passei ali na TV Master pela produção, eu passei por incrível que pareça, foi meio que uma trajetória, né? Eu passei pela produção, aí Alex disse assim, Letícia, eu não vou poder ir no programa hoje, eu preciso que você apresente. Ei. Aí eu... Tudo bom? Somente. O programa do chefe, né? Assim, somente. O dono da TV chega, Silvio Santos chega de mas eu não posso ir hoje. Apresenta lá pra mim. E eu, meu Deus, eu me lembro como se fosse hoje, eu suava muito, 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 e ficava assim. E minha chefe, na época, ela, no meu ponto, assim, dando a regressiva, né? Aí eu, não, minha gente, tenha calma, não vou conseguir, não sei. De repente, boa noite, estamos começando mais um programa Alex Filha com você na tela da sua TV Master. E foi. Sabe? Tipo, e foi, só um empurrãozinho mesmo. E naquele processo todo, além de passar pela produção, apresentei também, fiz algumas reportagens lá na casa, e meu último degrau lá foi passar pela direção de jornalismo. Eu passei 4 anos na TV Master. Então foram 4 anos de experiência, passando por diversas cadeiras que com certeza agregaram demais à minha carreira profissional. E fazendo um contraponto ainda maior, foi na TV Master que eu conheci o meu chefe, porque depois eu saí da TV Master, porque eu ficava lá trabalhando e ele só de olho, essa menina é desenrolada, e me chamou para trabalhar com ele. Então eu saí e me tornei assessora parlamentar. Passei 1 ano na assessoria, né, do parlamentar do deputado federal, e aí eu saí de novo porque uma outra emissora me chamou. Eles lembraram da minha trajetória na Master e também lembraram que eu andava com esse parlamentar o tempo inteiro, fazendo as mídias, fazendo assessoria, fazendo tudo, e meu nome foi lembrado. E aí eu acredito que não é o acaso, mas é Deus, sabe? Eu acho que independente de religião, independente de fé, mas eu tenho muita fé, cara. Eu acho que, tipo, Deus, ele foi o que sempre guiou minha trajetória, e sempre que eu converso, eu faço questão de enfatizar isso, porque dá honra a quem tem, né? Quem merece. No caso, para mim, Deus merece toda a honra e toda a glória na minha vida e pelo que ele fez por mim, sabe? Então, assim, depois que eu passei esse tempo, eu fui para TV Arapuã. Passei 1 ano e 10 meses na TV Arapuã, e foi muito engraçado no dia, porque eu estava em uma reunião com esse meu assessorado na época, e o pessoal da Arapuã me ligou. Eu pensei que era para uma entrevista com ele, né, com o meu assessorado. Aí disse, não, é com você, eu quero falar com você, marcou uma reunião e tal. Eu disse, eu tenho oportunidade. E na época, Zang, eu tinha uma dificuldade em acreditar na minha capacidade, em acreditar que ia dar certo, sabe? Então, quando me ligaram, eu imaginei logo, não é desmerecendo, pelo amor de Deus, não é desmerecendo trabalho nenhum, mas eu achei que era para trabalhar com produção pelo meu histórico, né? Porque eu já trabalhei muito tempo com produção. E as minhas passagens das reportagens foram curtas. Então, eu imaginei que o meu primeiro processo era para produção. Quando eles me chamaram,
Ai, só que dentro de mim queimava a reportagem, eu sempre quis, né? Sempre foi meu sonho isso. E aí, quando eu fiz o teste, aí disseram, ó, tá entre você e essa pessoa aqui pro cargo de repórter. Pô, na hora que eles falaram isso, eu, meu Deus do céu, meu momento. Senhor, se for da tua vontade, a tua filha tá pronta. Foi nessa vibes assim. Fui pra casa e tal, quando eles me ligaram, gritei horrores e tal, não pensei duas vezes, aí pedi demissão da minha assessoria e fiquei trabalhando lá na TV Arapuã, que inclusive agradeço demais a oportunidade. Lá eu apresentei, fui repórter e passei por setores também. Então, assim, é uma trajetória, né? A partir dali eu recebi convites para outras emissoras, o qual eu não aceitei. Aí pode perguntar, por que, Letícia? Inclusive emissoras que muita gente fala, né? Até hoje, querendo trabalhar lá e tal, não sei o quê. E aí não aceitei. E eu fiquei, poxa, mas por que eu não aceitei? Porque eu acredito que não era o tempo. Eu acho que tudo, pelo menos na minha vida, eu creio muito no tempo de Deus e não era o tempo de ir neste momento. E, inclusive, a emissora que me chamou, voltou a me chamar também, que é a TV Correio. E aí eu trabalhei agora, atualmente, estou na TV Correio, completei 1 ano e 2 meses de casa. Eu vou cometer uma indelicadeza, mas por um motivo. Se for para mais, você tá extremamente... Você é a nova Glória Maria, tá extremamente conservada. Se for para menos, só comprova mais ainda o currículo foda que você tem, velho. Tua idade e quantos anos tu tem de formada? Olha, eu não tenho muito de dizer a minha idade. Eu tenho 27 anos. Eu me formei em 2017. E de trajetória em toda, contando desde o meu primeiro período como voluntário, eu tenho 8 anos de jornalismo. Aí você pode dizer, de TV aberta. De TV aberta eu tenho 3 anos, mais ou menos. 3, porque eu sou péssima de contas. Porque assim, 8 anos... Tu começou a universidade depois de mim. Eu entrei em jornalismo em 2013, acho que foi 2013.1, e só vim me formar em 2019. Tive diversos contratempos, todas as dificuldades do mundo que você possa imaginar para ser jornalista, eu tive. E eu penso muito assim... Se pra mim... Porque assim, qual era a dificuldade que eu tinha? Era por conta de aparência. Sempre de barba. Eu fiz cirurgia plástica, eu tirei. Mas eu tinha alargadores 20 milímetros. 20... Eu acho que eu cheguei a 26. Eram muito grandes. Tatuagens aparentes. E enfim. Pra você ter noção... Obviamente que desde o primeiro período eu queria alguma coisa e eu corri atrás. A TV Tambaú abriu uma vaga para estagiário de produção aqui. Acho que foi 2013 isso. E eu vim concorrer. E naquele tempo eu usava cabelo moicano, a barba era gigante. Os alargadores já eram bem grandes também. E enfim, quando eu cheguei na reunião, na entrevista, e aí é uma das coisas que eu vejo que mudou, tá entendendo? Que felizmente mudou. Sim. Mas que infelizmente eu não consegui aproveitar isso para ter uma experiência dentro do meu curso. Mas que bom que outras pessoas que decidem cursar e que têm o mesmo visual, é desapegado, é mais despojado, é mais alternativo, consegue ter essa experiência, né? Na reunião foi tipo assim, podia ser você, velho. Podia ser você. É você. Mas não vai ser porque você tem essa barba, tem esse cabelo, tem esses alargadores e tu não passa a credibilidade necessária de um produtor, porque o produtor tem que ser a pessoa que vai ganhar a confiança de todo mundo, né? E eu acho que a maior parte do teu trabalho, mesmo que como assessora parlamentar, é produção, porque você fica procurando pauta, porque você faz todo o meio de campo para facilitar a vida do repórter, para facilitar a vida do jornalista, do âncora, para facilitar a vida de todo mundo, até mesmo do seu assessorado. Rolou, e aí é onde eu quero chegar. Se pra mim
como homem, como hétero, branco, aquela coisa toda, foi difícil. Pra tu, como mulher e negra, e com um penteado diferente, o que foi que rolou nessa fase e como foi que tu conseguiu passar por cima disso e provar teu valor? Cara, até na faculdade, na época, assim, as pessoas ainda tinham muito aquela aparência do repórter padrão, sabe? Tipo, cabelo... Padrão Globo. O cabelo liso e tal, sabe? Até o óculos, meu óculos era... Estilo teu, assim, por exemplo, o pessoal achava que carregava muito a minha imagem e tal. E eles questionavam muito a questão da aparência no início, lembre, no início do curso. Aonde foi a virada de chave para desmistificar toda a questão da aparência, principalmente minha, como mulher preta, como uma pessoa que tem a minha identidade, porque na época eu tive muitos tabus, preconceitos, assim, que eu enfrentei. Internos e externos. Exato, externos principalmente, sabe? Tipo, de preconceito mesmo, as pessoas... criticavam o meu cabelo, criticavam a minha aparência, não só isso, mas é porque eu sempre fui, né, estudante de escola pública. Eu estudei escola pública a minha vida inteira. Minha mãe é empregada doméstica e meu pai trabalha de serviço de tudo. É pedreiro, pintor, enfim. E eu já tinha esses estereótipos, né, impostos pela sociedade de que eu não ia ser ninguém. Né? Inclusive, as pessoas criticavam muito isso. E quando eu dizia que ia ser jornalista, aí dizia, oxe, tu preta, pobre, mora em comunidade, estudante de escola pública, teu pai trabalha com isso, tua mãe trabalha com isso, tu vai ser jornalista? Tu vai ser repórter? Pra tu tá aparecendo na televisão? Sim. Todo mundo dizia que eu não ia conseguir, cara. Muita gente falava. E aí, na faculdade, depois quando eu entrei, as pessoas olhavam assim e diziam, mas tem que ter o cabelo liso, tem que ter não sei o quê. E eu alisava o meu cabelo porque eu já sofri bullying na infância, sabe? Então, eu alisava por esse motivo. Só que eu tive um choque químico, um problema, de fato, que eu tive que deixar ele black. Não foi porque, tipo, na época eu queria, sabe? Porque, assim, eu já nem me reconhecia com o meu cabelo black, né? Meu cabelo é bem cacheadão mesmo, eu nem reconhecia porque o preconceito veio muito cedo na minha vida, na infância já. Então eu alisei meu cabelo, acho que eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu era criança, então tipo, eu passei minha vida inteira dizendo que cabelo cacheado era o cabelo ruim e o cabelo liso é que era o bom e que dava para passar o pente, dava para fazer isso, aquilo, outro. Quando eu cheguei na faculdade, as pessoas disseram também sobre esse padrão, não de cabelo cacheado ser cabelo ruim, mas disseram que tinha que ter um estereótipo, né? Tinha que ter um padrãozão liso e tal, aquela coisa. Aí desmistificou muito com a chegada da Maju, sabe? Tipo, com a chegada da Maju, claro, a Glória Maria também fez história, contribuiu demais, sabe? Para mim, como mulher preta, de dizer assim, ó, você pode ocupar aquele espaço, sabe? Mas a Maju também pode dizer assim, ó, você como mulher preta não pode só ocupar esse espaço, você pode ter o seu cabelo natural. E aí foi quando as pessoas começaram a tirar meio que as escamas dos olhos e dizer, não, ela pode usar o cabelo dela cacheado. E aí eu tive aquele problema com o meu cabelo, o corte químico, e eu tive que deixar ele ficar natural, porque meu intuito era deixar ele natural e alisar de novo, sabe? Pra eu não sofrer aquele preconceito que eu sofri na infância. Só que com essa chegada aí da era Maju, né, com o cabelo cacheado natural na televisão, aí eu resolvi dizer, não, Maju pode, eu também posso. Aí eu comecei a deixar ele natural, conheci as tranças, né, para poder passar pelo processo de transição, mas não só conheci, mas busquei entender o porquê das tranças, né, que é importante não só colocar, mas conhecer a história, o significado por trás de tudo isso, né, a história de luta, de resistência e de força, principalmente. E aí, quando eu entrava na TV, quando eu entrei na TV Arapuã, por exemplo, foi a primeira coisa que eu perguntei. Aí eu fiz, olha, mas eu tenho trança, tem problema? Eu gosto de botar. Aí o pessoal disse, não tem problema. Quando eu fui pra TV Correio, eu perguntei também. Eu fiz, olha, eu gosto de botar trança, tem problema? O pessoal, não tem problema. Então, assim, fui, sabe? Graças a Deus, esses estereótipos... Tu já chegasse na universidade e fosse pro mercado de trabalho, assim, desconstruidona, não. Ou tu chegasse muito quadrada e cheia de medo? Cheia de medo, com certeza. Porque, assim, como eu te disse, no início da faculdade, por exemplo, eles falavam muito, né, na faculdade, que tinha que ter aquele padrão. Então, tipo, eu ia seguindo o padrão. Era cabelo lisão...
Então, eu fiz a Uninasal, que foi muito massa para mim, os professores maravilhosos, né? Eu tive uma experiência incrível lá, né, com todos os professores, mas quando eu digo assim, eu cheguei na faculdade, eu não estou dizendo que foi imposição de professor ou de nada, mas o que eu estou falando é que o comentário no geral das pessoas, sabe, das pessoas que estudam muitas vezes, né, um comentário de um corredor ali ou outro, então assim, tive isso, né, mas eu tive também muito apoio dos meus professores, felizmente, que foi o que me ajudou demais a não desistir. É muito massa, por exemplo, quando depois de 2 ou 3 anos eu tive porque assim, você vai passando na universidade, quando você estuda numa universidade particular, a sua presença na universidade é necessária, tá entendendo? Uhum. Não é como uma universidade pública que você pode se formar sem nunca pisar na aula, porque só vai depender de você aprender alguma coisa, tá entendendo? Pega a ementa, estuda pela ementa, você consegue se desenrolar, passar em prova, fazer as apresentações necessárias. Vão existir bons professores, maus professores. Mas é muito massa, e eu já comentei isso com Rodrigo Salles, professor de redação. Eu disse a ele o peso de uma universidade pública, que muitas vezes o estudante que quer porque quer passar na universidade pública não entende, não compreende, é que a universidade pública, na maioria dos casos, ela não forma para o mercado de trabalho. Ela forma para você se tornar um pesquisador e viver naquele ciclo ali eternamente. Você se torna um professor pesquisador que posteriormente faz seu mestrado, faz seu doutorado, gera-se um concurso, você volta para dentro da universidade e vai gerar outros pesquisadores que vão continuar esse ciclo para o resto da vida. E quando você vai para a universidade particular, rola muito disso, de o professor ser um cara que está atuando no mercado de trabalho e que traz todo o bizu para você de como fazer a coisa acontecer no mercado de trabalho, até mesmo de lhe colocar no mercado de trabalho. Outra coisa que eu falei foi, por exemplo, quando você fala, era Maju, mas teve Glória Maria, tal, não sei o quê. Eu falei com Rebeca, primeiro episódio desse mês, a gente trocando uma ideia. Fica a dica aí pro pessoal assistir, que foi massa pra caramba. O papo com as meninas esse mês tá muito massa. Tá melhor do que conversar com os fedoretos. Aí eu conversei com ela e eu disse o seguinte. Ela disse o seguinte, que a entrada das mulheres na corporação da Polícia Militar, porque eu tava falando justamente dessa dificuldade, né, desse preconceito. Sim. Que muitas vezes tem que provar o valor mais do que um homem. Aliás, muitas vezes não. Todas as vezes a mulher tem que provar mais seu valor do que o homem. Infelizmente rola isso. Mas, por exemplo, a gente percebe que num determinado tempo era um caminho de barro que foi calçado, que foi pavimentado, e que à medida que vai tendo as evoluções, por exemplo, quando a Glória Maria se tornou repórter, né, foi a primeira mulher negra a aparecer numa televisão a cores, é aquela transição do barro para o calçamento. Uhum. Depois dela, vários outros negros tiveram as suas oportunidades dentro do cenário. Ela foi a que mais se destacou, e aí, para um segundo momento, negra, mulher, a gente tem a Maju. Então, nesse momento, a Maju traz muito mais coisas do que a Glória Maria trouxe durante a sua estrada. A Maju traz a desconstrução de estereótipo. A Maju traz a desconstrução do cabelo, da barba, do brinco, do piercing. Ela e a geração dela. Então a gente já percebe que é realmente uma pavimentação. Com certeza. Eu acho que agora, passado a Maju, quando quem vem depois de Maju começa uma fase de duplicação, de triplicação de estrada, sabe? Vai se tornando cada vez mais comum, vai se tornando cada vez mais fácil. Não significa dizer que não é difícil.
mas que é muito mais fácil a entrada de novas mulheres, de novas pretas no mercado de trabalho da informação, do jornalismo. Tá entendendo? E entra naquele viés que você falou, a questão da credibilidade, por exemplo. Quando julgaram a tua aparência, por exemplo, por achar que não transmitia credibilidade, né? Hoje a gente vê que o cenário é outro. A gente já vê pessoas até na TV com tatuagens, por exemplo, coisa que antes o pessoal, ai meu Deus, tatuagem é coisa do demônio, não sei o quê. E não pode ficar com tatuagem, não pode ficar com piercing, não pode... Hoje a gente vê pessoas até de turbante, por exemplo, mulheres de turbante, sabe? Fazendo reportagem. Então eu acho isso massa, esse processo de desconstrução muito bacana, né? Em ver que a gente consegue ocupar os nossos espaços, que a gente consegue ser quem somos. Porque não adianta eu sou jornalista, eu sou repórter, mas eu tenho que entrar numa padronização, por exemplo, para ser uma repórter. Eu posso usar trança, eu posso, enfim, deixar o cabelo liso se eu quiser, deixar meu cabelo cacheado se eu quiser, e isso não vai interferir na credibilidade. Agora, o que interfere é, por exemplo, quando a gente chama assim, às vezes, a gente usa roupas, por exemplo, que acaba chamando mais atenção do que a notícia, não dá. Imagina, eu tô lá na televisão, eu boto uma blusa verde, neon, daquele neon que fica lá gritando. Quando você for fazer uma maquiagem muito carregada, quando você estiver lá na frente das câmeras dando a notícia, você vai olhar para a blusa da pessoa, chamando mais atenção, para a maquiagem da pessoa, ou para o batom, lápis de batom vermelho. Eu amo batom vermelho. Mas, por exemplo, na TV, para botar um vermelhão assim, acaba que não dá, né? A notícia tem que ser o que mais chama atenção. Mas tem segmento, por exemplo, se for para o entretenimento, por exemplo, ele já aceita mais. Agora, se for para uma reportagem, por exemplo, jornalismo político, você mete um batomzão vermelho, sabe? Você mete uma blusa rosa neon. Aí você vai olhar e vai dizer, oxe, alguma coisa tá. Aí, de repente, você deu uma notícia, eita, o que foi que aquela repórter falou mesmo? Acontece. E aí, só para completar o raciocínio do pessoal dentro da universidade hoje. As pessoas tendo o apoio dos professores é muito massa. Eu participei há um mês, mais ou menos, no podcast que a gente faz aqui no nosso estúdio. É o Pode Correr. E aí eu fui falar sobre minha trajetória, né? Uhum. Quando eu entrei na universidade, já na primeira semana, a professora olhou para mim e disse assim, é fotografia que você quer... Escolha outra coisa, porque se depender disso, você nunca vai ser ninguém. Nossa. Então, assim, o desestímulo dos professores, o desestímulo das pessoas que deveriam ser as pessoas encarregadas de estar estimulando você ou de estar acreditando em você, aquilo, na verdade, sempre foi um gás, sabe? Pra mim. Mas pra outras pessoas pode não ser, velho. Beleza, você falou dos professores, mas eu acho que em casa é onde mora muito o segredo da coisa. Tivesse apoio, tivesse suporte de pai, de mãe, tipo, pra... Então... É isso. Porque, meu irmão, eu digo a você, minha mãe nunca me deu suporte pra ser fotógrafo. Odiou minha ida pra Campina Grande pra fazer jornalismo. Quando eu quis viajar pra fora pra trabalhar com fotografia, ela nunca apoiou. Ela nunca apoiou. Esse negócio com câmera, não. Mas aí a gente vem de uma criação mais antiga, Sim. que o pessoal queria que você fosse advogado, médico, engenheiro, que só existiam essas profissões. Na minha família... Contigo foi diferente? Oxi, foi não, viu? Na minha família era nessa vibe, até porque eu sou filha única, né? Eu sou filha única, então manhã, por exemplo, o sonho da vida de manhã é que eu fizesse alguma coisa na área da saúde. De painho também. Todos os meus primos na parte de pai, quase todos ali, a grande maioria foi para a área da saúde, porque eu tive minha avó, ela teve um câncer e eu era menorzinha, sou a caçula dos meus primos, e todos eles presenciaram de perto o sofrimento da minha avó e tal. Eu não presenciei muito, porque eu era pequenininha, então assim, não lembro de muita coisa. Então, por eles terem visto o sofrimento dela, eles caminharam para a área da saúde. Eu, como não vi, jornalismo e tal, algo desse sentido, nesse processo, né? Então, assim, painho, quando eu disse que queria fazer jornalismo, o pai já foi logo, de jeito nenhum, vai entrevistar bandido, pronto.
Aí eu... É porque, infelizmente, os programas daqui, os que são mais assistidos são os programas policialescos, velho. Pai, eu fui logo nessa vibe, assim, e mãe, não vai negócio de jornalismo? E vai vender jornal, é? Aí a mulher ficava numa coisa bem... daqui que eu fosse explicar, não, mãe, jornalismo, eu quero. Tá, e como surgiu esse negócio? Porque, meu irmão, na moral, velho... Surgiu de curiosidade. Eu não sei de onde... Assim, eu me formei nisso e eu sabia que era por conta de fotografia. Aham. Mas eu não sei de onde é que sai da cabeça de uma pessoa que tá saindo do terceiro ano, estudando, ralando, doido pra sair. Bicho, eu não sei até hoje como é que eu passei no terceiro ano. Então, assim, eu sou um caso de sorte no mundo, sabe? Mas eu não sei como é que uma pessoa, por exemplo, dessas que fazem um cursinho, que pagam isolada, não sei o quê, no lugar de ir para um curso que seja extremamente rentável, decide fazer jornalismo. Decide fazer. Do nada, vou fazer jornalismo. Meu irmão, o que é que faz uma pessoa dizer assim, não, eu quero fazer jornalismo? Rapaz, o que me fez foi a curiosidade. Antigamente, né, tinha aquelas TVs, que é mais novinho que tá assistindo não vai saber, mas antigamente tinha aquelas TVs de tubo, né? Então eu sempre fui muito curiosa. Aí quando eu ligava a televisão e eu ficava, gente, como é que esse povo entra nessa televisão? Eu não sei se você já fez isso, mas eu fiz muito. Eu ficava direto indo para trás da televisão para ver como é que era que ia aquele moído todo. Eu era pequena. A criança que nunca olhou de lado assim, na televisão de tudo, não viveu direito. Não teve infância, não. Verdade. Então, essa molecada agora que só tem TV de LED. Não sabe, não. Aí eu fui e ficava assim curiosa, né, para entender como é que aquele sinal ia para ali. E quando eu vi um repórter na rua, eu ficava pensando como é que aquele sinal que ele vai para a câmera e passa na minha casa. Então eu comecei com essa curiosidade. A partir daí, não vale rir, pelo amor de Deus, a partir daí eu fui assistindo aqueles programas de domingo, né? Por exemplo, Eliana, Gugu e tal. Aí eu não fui logo pro jornalismo de cara, porque geralmente as pessoas olham lá, você é fã de quem? Logo de cara, pergunta. O William Bonner, né? Tipo, a Fátima Bernardes, já vai logo nessa vibe, assim. Eu já fui logo, tipo, Gugu, Eliana, sabe? Porque eu achava interessante, que eu assistia muito esses programas de entretenimento, e eu achava, gente, como é que esse povo todo tá na TV? Nossa, que interessante. E assim, oxe, tá bom demais, eu vou trabalhar ali, na minha cabeça. Vou trabalhar ali, faço um negócio e tal, vou-me embora, acabou. Porque na minha cabeça aquele povo só trabalhava no domingo. Né? Então, assim, tipo, pra mim, trabalhar no domingo, massa, vou trabalhar uma vez na semana, coisa bem tranquila. E aí, depois eu fui pro mercado. Quando eu cheguei para fazer jornalismo, eu vi que não trabalha no domingo, a gente trabalha 6 horas por dia, sabe? Que é uma peregrinação para fazer, que tem que checar, tem que apurar, mas isso é o massa, sabe? Então, assim, é você descobrir e redescobrir a profissão todos os dias, sabe? Porque todos os dias a gente tem que continuar estudando o jornalismo, tem que continuar aprimorando a profissão, sabe? Eu sei que tem muita gente aí no mercado que às vezes faz as coisas de todo jeito, por exemplo, e não é bem assim. Você está lidando com responsabilidade com a notícia. Até porque, não sei se quem está acompanhando sabe, mas o jornalismo em si é considerado o quarto poder. Então, recentemente até isso me chocou muito, né? Teve a história de uma mulher que ela foi morta porque divulgaram a foto dela como se ela estivesse fazendo magia com crianças. E era uma notícia falsa. Então saiu, né, as pessoas divulgaram nos grupos, né? Mataram a mulher, aí fizeram uma reportagem e mostraram que não era mulher. Sabe, que não tinha nada a ver. Então, assim, é uma responsabilidade. A gente tem, todos os dias a gente tem que lidar com desmistificar a fake news, por exemplo. Quando vem a notícia falsa, a gente tem o poder e o trabalho de ir lá, checar, apurar com responsabilidade e dizer, não, isso aqui não é verdade. O lance da fake news para os dias atuais, eu acho que passa muito pela discussão que isso é pauta de sala de aula, de discussão para todo mundo, que é sobre a imparcialidade do jornalismo. Uhum. Eu não acredito. Para mim não existe imparcialidade, porque o jornalismo, embora seja uma instituição, para assim se dizer, uma profissão, ela não tenha um corpo, ela não tenha uma mente, ela não tenha
um CPF, mas ele é feito por CPFs, por CNPJs, por pessoas que têm seus interesses, pessoas que têm suas visões de mundo, tá entendendo? Então, o jornalista, ele nada mais faz do que fazer uma leitura de um recorte de realidade de algo que acontece. Sim. Porque, por exemplo, a gente tá tendo uma baita de uma confusão aqui em João Pessoa agora, que é o lance lá do alargamento da faixa de areia. Sim. Existem jornalistas que trabalham dentro da SECOM da prefeitura que defendem, que dizem que aquilo é certo, que é bom, que é legal. E existem tantos outros que dizem que não. E existem jornalistas de blog, de portal, disso, daquilo outro, que porque recebe o toco da prefeitura, porque recebe o toco do governo do estado, também diz que é bom ou também diz que é ruim. Eu acredito na isenção. Sabe, tipo, por exemplo, como você falou, você tem sua opinião, eu tenho a minha opinião, a gente tá vendo ali um cenário numa pauta, nós temos o nosso recorte daquilo. Mas, mesmo em meio àquela circunstância, eu não posso deixar a minha opinião prevalecer. Então, eu tenho que partir para o lado da isenção. Independente, eu vou ouvir os dois lados, claro, sempre, né, priorizando isso. Mas eu não posso tomar partido. Então, eu tenho que escolher ser isenta. Mas, por exemplo, já tendo trabalhado em tantos veículos de comunicação, e aí eu não quero. A pergunta não é qual é o seu viés ideológico ou o que você pensa a respeito de política, de que lado você. Não é isso. Mas já teve em algum momento uma forçação de barra para você seguir uma linha editorial contrária à verdade, ou contrária àquilo que você, quando checou, quando apurou, quando foi atrás, era o que devia ser, ou aquilo que você pensava, e você teve que dar a notícia, ou teve que produzir a matéria em cima daquilo? Não. Já aconteceu assim, não trabalhando com TV, mas trabalhando com outros segmentos. Como eu falei, eu trabalhei em alguns portais, por exemplo, de maneira voluntária, e em um desses que eu trabalhei, por exemplo, a gente fazia uma matéria de ônibus, e aí a pessoa queria que eu induzisse a resposta do entrevistado para aquilo que a pessoa queria botar na matéria. Aí eu fiz, não faço isso, não vou induzir É engraçado a forma como você tá falando, porque isso é extremamente comum. E uma das coisas que eu sou um cara que eu falo muito mal do ensino superior em federais e estaduais, sabe? Do público. O sistema público, para mim, eu não concordo com a forma que a educação brasileira se coloca no mercado. Mas uma das coisas que foi muito forte, assim, que eu achei muito, muito foda, mesmo eu tendo batido de frente demais com esse homem, foi com o Fernando Firmino, que era o professor da UEPB responsável pelo repórter Junino. E quando eu cheguei em Campina, o que é que o repórter quer quando ele tem a oportunidade de ir pra rua? O que é que a gente vê? Quer polêmica, pô, quer furo, quer bater de frente, quer ser o cara que derrubou o sistema, que bateu de frente com o sistema, não sei o quê. Então eu, naquela minha inocência, chegando ali, oh meu Deus, um moleque de 20 e poucos anos, inocente demais, pensa. Mas eu, na inocência de chegar para fazer o São João, uma coisa me chamou a atenção. As costas do palco do São João de Campina dá para um hospital. Então eu disse, eu vou fazer uma matéria para saber o que o povo acha, porque a festa é boa e todo mundo curte, mas o cara que tá comprometido lá em cima, que tá numa UTI, uma zoada maior do mundo, não sei o quê, e você fica naquela de eu preciso de uma opinião que bata, que quebre e tal, não sei o quê. E quando eu chegava na porta do hospital, primeiro eles não deixam entrar. Isso é uma burocracia maior do mundo para você entrar no hospital para fazer matéria ou para fazer qualquer coisa. É questão de ética mesmo. E aí, por falta de conhecimento, eu queria entrar. Mas na porta mesmo tinha as opiniões diversas.
tinha quem dizia, não, a gente não escuta nada lá de dentro. E tinha quem dizia, imoral um negócio desse, não sei o que. Então, peraí, pô, é imoral ou não escuta? Sim. E na tentativa de fazer aquilo, não, porque eu não tive contato com o prefeito, vamos jogar a matéria. Aí Firmino disse, essa sua matéria só entra no dia que você escutar o outro lado e puder veicular uma fala de algum representante da prefeitura. Procura um representante da prefeitura, senão a gente não vai publicar, não. E aquilo pra mim foi assim. E precisa colocar os dois lados, tá ligado? Então, pra mim ali foi uma lição muito massa. E aí vem todo esse lance que você tá falando, da gente combater a fake news, da gente não se colocar contra a verdade, né? Porque eu não apoio, porque eu acho errado ou alguma coisa do tipo. Não só pela ética da profissão, mas pela nossa ética também. Não dá pra gente, por exemplo, induzir o cara a falar uma coisa que ele não tá vivendo. Sabe? Tipo, a gente tem que sim ouvir os dois lados. A gente tem que entender o que está se passando. Por exemplo, a pessoa está ali, vamos lá, nesse caso da prefeitura, por exemplo, a pessoa está dizendo que ela escuta, a outra está dizendo que não escuta, certo? Aí ali você fecha um contexto trazendo essas duas opiniões, mesmo dentro do hospital, ali tem opiniões contrárias, mas e a visão da prefeitura com relação a isso também? Entendeu? E aí a gente se pega com muita coisa. Eu acho que de 8 anos para cá, assim, a gente que é jornalista, a gente que vive da mídia, trabalha com mídia, é produtor audiovisual, é criador de conteúdo para redes, é o dono de um portal, dono de um blog, é o dono da TV, alguma coisa, é o jornalista, é o repórter. Acho que a gente teve um papel muito forte. E quando você fala de nós sermos o quarto poder, alguma coisa do tipo, me vem à mente não só o documentário que existe, né, o Quarto Poder, e aí eu acho que qualquer pessoa que procurar no YouTube consegue achar esse título. Ou estudante de jornalismo que não assistiu, assista, porque é obrigatório para a gente. Mas, por exemplo, o caso da escola base em São Paulo, onde a mídia foi a justiça foi a mídia, tá entendendo? E o Brasil inteiro abraçou aquela verdade que a mídia estava levando em nome de um furo, trouxeram uma história que não era verdade, de que a diretoria da escola, de uma creche, estava estuprando as crianças, estava levando as crianças para fazer filme pornográfico, esse tipo de coisa, estava utilizando as crianças para isso. E destruiu várias famílias, destruiu a escola, destruiu tudo, e anos depois ficou provado que era tudo mentira. Que foi uma mãe que não gostava de algumas pessoas da escola, que fez várias suposições, e o filho foi dizendo que sim, que a criança foi dizendo que sim, que sim, que sim, que sim, que sim, mas que nada daquilo aconteceu. E quando a denúncia foi feita e o repórter e a TV, né, que no caso é um repórter da TV Globo, foi um caso divulgado muito na TV Globo, por todas as emissoras, mas é tanto que o documentário hoje mostrando tudo isso tá no Globoplay. Fala justamente disso. A gente, na ânsia de gerar o furo, na ânsia de trazer a informação, a gente acaba errando. Sim. Eu acho que isso fica muito como lição para todo mundo. A gente vive uma vida tão agitada de querer trazer uma novidade, de querer gerar algo novo, de querer fazer algo novo, de querer fazer algo bem feito, massa, não sei o quê, que a gente se esquece que muitas vezes a gente precisa, primeiro, para inventar, fazer o básico. E aí, por exemplo, na criação de um podcast como esse, muita gente olha e diz: não, faça isso não, isso é perda de tempo. Mas existem pessoas que vão se conectar com a minha verdade, que vão gerar uma comunidade junto comigo e que vão consumir as minhas informações, que
Outra pessoa, Letícia, por exemplo, passando a informação, essas mesmas pessoas não querem. Mas e se eu tiver um compromisso com a verdade, tal qual Letícia tem, mas as pessoas sentem uma empatia maior pela minha forma, essas pessoas especificamente, eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo, esse grupo de pessoas que se relaciona melhor com o conteúdo que eu levo e da forma que eu levo, eles se conectam melhor e compreendem melhor e têm acesso a uma informação de qualidade, com verdade, ao invés de estar consumindo uma mentira. Tá porque entendendo? o problema é que as pessoas querem muito as coisas do dia para a noite, querem agora, por exemplo, lançar um podcast como esse, as pessoas já querem que do dia para a noite já esteja estourado, o povo gritando no meio da rua, com faixa, com nome Zang no meio da rua. Gente, é uma construção. Sabe, é uma construção, é um processo. Para que eu pudesse, eu, Letícia, ser reconhecida por aquilo que eu faço, pelo meu trabalho, para que as pessoas pudessem, até quando eu passo na rua, vem gente falar comigo, me abraça, tirar foto, foi um processo de construção também. Primeiro que se eu não tivesse verdade naquilo que eu faço, se eu não tivesse credibilidade naquilo que eu faço, ao invés do povo me apoiar, me abraçar, ia estar me xingando no meio da rua. Tipo assim, pia mentirosa, pia só fake news no meio da rua e tal. Mas é nossa imagem, é o nosso cartão de visita também, sabe? A nossa credibilidade faz com que a gente consiga ganhar a confiança das pessoas, para com que aquilo que a gente está passando seja a verdade também. Então, mas por quê? Porque a gente tem ética, respeito com o outro e aprende a importância de averiguar a notícia. Não é só o Ctrl-C, o Ctrl-V, sabe? Na ânsia pela exclusividade, que é aquilo que você tá falando também, muita gente se mata, fica doido, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, fulano botou exclusivo, bora botar lá igual também e tal, não sei o quê, pra ir investigando. Não, gente, não dá. Às vezes você pode passar a mesma informação, uma informação velha, de uma forma tão gostosa, de uma forma tão massa, de uma forma tão legal. Inclusive é uma coisa que eu venho pensando muito, porque esse canal, para quem é a história que quem está acompanhando desde o início já escutou repetido, né? Mas o canal ele foi criado em 2015, eu acho. 2014, um negócio assim. Onde eu falava de histórias em quadrinhos e cultura pop, no modo geral. Era sempre uma história em quadrinho e uma série. Uma história em quadrinho, um CD. E eu tô pensando em começar a gerar um conteúdo que eu acho que isso é o que é, assim, o que ninguém percebe e o que é mais foda pra você levar pra uma rede social. É você fugir do que todo mundo espera de você. Sim. Trazer o Zangbox nesse formato, onde eu converso com pessoas, eu converso com a jornalista, eu converso com uma advogada, eu converso com um policial, eu converso com um comediante, eu converso com um fotógrafo. Eita, todo mundo espera que isso aqui seja um lugar que eu vá falar de vídeo, de foto. Cultura E somente isso, tá entendendo? Porque é a minha profissão. Trazer esse outro lado, onde eu começo a conversar com pessoas de várias coisas diferentes, de vários pontos de vista diferentes, de várias profissões diferentes, gera no público que está assistindo aquela sensação do ineditismo. Sim. De, porra, eu não esperava isso dele. Eu não esperava que ele, de frente com outra jornalista, conversando sobre jornalismo, fosse sair esse tipo de coisa. E já mostra a tua capacidade também. Então, e já exemplo, desmistifica aquilo que construíram lá atrás. Poxa, o cara de barba, de pince, sabe? Despojado, de moicano. Hoje tá aí. Então, por exemplo, a minha vontade agora em breve, a gente tá criando um novo braço para o podcast, para a gente atender um determinado nicho, e aí a gente já está desenvolvendo essa identidade, um business plan, tudo, para poder fazer a coisa bem, bem legalzinho mesmo, buscando os patrocínios, os apoiadores para a gente poder realizar. E para mim, pessoalmente, eu sinto muita falta de falar de série, de comentar série, de comentar filme. Só que eu já me peguei muito assim, pô, mas vou falar de... Sei lá, vou falar de
Homem-Formiga que tá aí no cinema e a galera não gostou, tal, ou eu vou comentar sobre Avatar, ou eu vou falar sobre um filme do Oscar. Uhum. Não, pô, peraí. Por exemplo, hoje eu tava assistindo um cara falando sobre... Eu acho que é a Outra História Americana. Que é um filme sobre neonazismo. Com Edward Norton, que a primeira cena já é ele estraçalhando a cabeça de dois negros. Ele mata dois negros, estraçalha a cabeça de outro, enfim, é um filme muito pesado. Aí ele vai preso, aprende certas coisas dentro da prisão, sofre, e quando volta ele não quer mais aquilo para a vida dele, e ele tenta resgatar o irmão dele, que foi para o lado do neonazismo também. Uhum. Então, assim, é um filme muito bom, é um filme muito forte, é um filme muito pesado, mas é um filme muito bom, que traz uma mensagem muito massa. Mas é um filme que eu acho que tem mais de 20 anos, pô. E, pô, eu me peguei... Eu por exemplo, não assisti. Eu me peguei consumindo um conteúdo de um filme de 20 anos atrás e querendo assistir de novo. Uhum. Porque eu sei que é bom. E num tempo em que as informações são tão líquidas, os relacionamentos são líquidos, tudo é muito líquido, você trazer muitas vezes, você ser o cara que traz a informação sobre filmes antigos, pô. Falar de cinema cult, falar de blockbuster, criar alguma coisa, eu vejo dessa forma. E uma das coisas que eu acho muito massa quando eu volto hoje, por exemplo, na UEPB e vejo o pessoal, estão começando a passar daquela fase do eu quero ser William Bonner, eu quero ser Fátima Bernardes, eu quero ser Sérgio Chapelain, eu quero ser Pedro Bial. Não, pô, eu quero ser aquele doidinho que passa no final da tarde, no Minuto G1, tá ligado? Uhum. Não, eu quero ser aquele cara que apresenta na Record. Não, eu quero ser aquela menina que faz o vídeo de corrida morrendo de rir. Não, eu quero ser aquela... Então eles começam a ver isso de uma forma diferente. E até mesmo a universidade hoje, eu acho que acontece na UFPB, acho que está muito forte na Uninasal, as universidades particulares. E na UEPB está acontecendo demais. Os alunos estão entrando no curso de jornalismo, não mais com o pensamento de serem jornalistas, de serem repórteres. Eles querem ser fotógrafos, eles querem ser produtores audiovisuais, eles querem se inserir nesse universo através disso, tá entendendo? Através do jornalismo. E eu vejo como essa formação foi massa para mim, para realizar um podcast, por exemplo, ou para atender um cliente meu quando tem a necessidade de construir um texto, de fazer alguma coisa, porque tem a capacidade de construir o texto, de construir a pauta, de ajudar o cliente naquilo, tá entendendo? Muitas vezes consegue conversar com outras partes envolvidas no marketing, conversa com uma redação, conversa com uma criação, conversa com a própria agência. Uhum. E isso é muito massa. Com certeza. A pluralidade da nossa profissão é incrível, assim. Antigamente, como você está falando, as pessoas só viam a figura do repórter de TV, só viam a figura do cinegrafista e do apresentador. Quem estava por trás, por exemplo, para quem estava assistindo ali, não existia. E hoje a gente já consegue ver mais a figura daquelas pessoas que estão, né, das pessoas que estão nos bastidores e ampliando tudo isso, a visão de que tem outras profissões também, sabe? Hoje eu entrevistei uma menina que ela fez um podcast, cara, eu achei sensacional a história dela. Ela fez um podcast para contar, a mãe dela é empregada doméstica, e ela fez um podcast para contar a história de empregadas domésticas. Sabe? Qual o desafio? O abuso que muitas delas enfrentam ali na profissão, sabe? Às vezes não tem tempo para comer, às vezes o patrão não dá tempo para a mulher ir no banheiro direito, sabe? E se é mãe, e principalmente mãe solo, o desafio é maior ainda, sabe? Então, ela fez um podcast contando a realidade da mãe dela, mas ao mesmo tempo contando a realidade de outras mulheres, com o intuito também até de denunciar esses abusos que muitas sofrem, psicologicamente falando, muitas vezes, até fisicamente falando, né? Porque muitas ali trabalham em situações ainda análogas à escravidão.
Infelizmente, mas acontece, né? E aí, muitas vezes, usam do discurso de, faz parte da família, aí deixa a pessoa lá, não tem uma folga, não tem direito a uma férias, não tem um feriado, não tem nada, às vezes fica até com o salário, com parte do salário da pessoa, às vezes a pessoa mora naquele lugar, não tem nem o que dizer, nem percebe muitas vezes que está em uma situação de escravidão, né, análogo à escravidão. Então, assim, cara, que bacana conhecer histórias de mulheres assim, relatos, depoimentos. Então, é como você está falando, hoje a gente consegue... além dessa pluralidade inteira, né, a gente consegue abrir aí, seja um podcast ou falar de diversos temas, né, e de segmentos diversos também, dentro dessa nossa profissão. Você fala que são 8 anos, desde a entrada na universidade, atuando com jornalismo. Já foi produtora, já foi repórter, já foi jornalista, já fez apresentação do programa, já foi assessora parlamentar, então, assim, você já pode-se dizer que você já trabalhou em todas as editorias possíveis. E se você disser, não, mas eu não trabalhei em esporte, mas a gente se conheceu numa matéria de esporte. Então, querendo ou não, você trabalhou em todas as editorias possíveis. Até na policial, eu também faço matéria policial, viu? Qual é a pior área para se trabalhar? Cara, eu acho que, assim, antigamente eu tinha muito receio com a área policial, né? Mas meio que tornou o costume, por exemplo, eu já fiz matéria de acidentes. Matéria que pensou ali, as duas mais recentes, uma foi aqui nos bancários, né? Acabou que um carro bateu na pessoa, a pessoa, enfim, ficou sem a parte inferior dos membros. Eu acho que ver isso acaba chocando, né? Essas coisas da área policial. Mas de tanto ver, começa a se tornar algo... Fica fria para aquilo? Antes eu não conseguia comer, por exemplo, se eu visse. Hoje eu vejo e tal, e depois eu consigo almoçar, de certa forma. Mas não que fria ao ponto de, poxa, o cara morreu, não vou ter acessibilidade. Tem, principalmente quando a gente vê a família chorando, o desespero, sabe? Eu já fui fazer matérias ali, eu acho que uma das que me chocou muito, que eu não tive como conter a emoção, foi contando a história de Patrícia Roberta, que ela saiu de Caruaru, não sei se você lembra desse caso. Sim. Ela veio pra cá, né, tinha conhecido um rapaz e tal, acabou que a menina, infelizmente, morreu. E eu conversei com os pais de Patrícia Roberta quando eles vieram pra cá. O desespero daquele pai, aquele pai chorava de soluçar, conversando comigo, e eu não tive como conter a emoção, sabe? Eu não sou mãe ainda, eu tenho um sonho, claro, um dia futuramente ser mãe, muito futuramente, mas ver o sofrimento daquele pai ali me cortou o coração, e é onde eu estava no papel de repórter, mas eu não podia deixar o ser humano de lado. Sabe, infelizmente ela não voltou para casa com vida, era o sonho do pai dele, né, do pai dela, que ela conseguisse voltar para casa com vida, mas quando a gente vê situações de estupro, por exemplo, de crianças, não tem como não chocar, não tem como ficar bem, por exemplo. Por mais que a gente, tipo assim, esteja acostumado a ver pautas de homicídio, ver, sabe, o cara é usuário de drogas ali, traficante, já fez isso, aquilo, outro, tal, mataram ele, morreu, e a gente fez a matéria, voltou pra casa, mas e a família, cara, que sofre? Muitas vezes, por mais que a pessoa estivesse naquela condição, por exemplo, o cara que já fez várias coisas, já roubou, já matou assim, mas ele tem família, sabe, tem uma mãe que sofre. Muitas vezes eu já vi, tipo, a esposa gestante com o menino do lado e o marido morto. E ela se acabando de chorar. Então, assim, independente da situação ali, ou do que a pessoa fez, ou do passado, ou do presente da pessoa, se ela é boa, se ela é ruim, mas ela tem a família dela. E a gente se toca muito. Então, acho que a área policial, para mim, respondendo a sua pergunta, é uma das áreas difíceis que eu faço, mas para mim é difícil ver todas essas situações, assim, de criança morrendo, que é estuprada, de pai perdendo uma filha, e de pessoa sendo assassinada ali, e você vê a cena da pessoa morta, e muitas vezes a gente se acostuma tanto em ver que pelos disparos que a gente já tá vendo ali, a gente, tipo, não somos peritos, né? Mas de tanto a gente vê, a gente já
mais ou menos identifica como é que foi aquilo. E aí a gente, claro, vai ter a confirmação, que não pode ser na nossa boca, né? Porque não somos especialistas, mas quando o perito fala, e a gente às vezes fica, pô, do jeito que eu pensei, sabe? De tanto que a gente vê e tem contato com isso. Mas pra mim é a mais difícil, a área policial. Nós não somos especialistas, mas já diziam meus professores na academia. O jornalista, ele é um pouco profissional de tudo, porque ele precisa ter o conhecimento de tudo no mundo para poder entrevistar as outras pessoas. Ele chega sabendo alguma coisa. Com certeza. E onde é que mora, assim, o teu amor, a tua paixão na área do jornalismo? Se tu dissesse assim, rapaz, podia botar a pauta para mim disso o dia todo, em todo dia que eu não cansava? Olha, quem estiver me acompanhando aqui vai tirar onda, vai dizer, Letícia, com certeza pauta de comida. Eita, peraí, como é que é o nome do rapaz lá, do dono da TV Correio? Doutor Roberto. Doutor Roberto, assiste esse episódio, o senhor vai saber agora como botar a Letícia para trabalhar, fazendo hora extra sem pagar. Bom, bota umas pautinhas de comida, assim, eu gosto. Mas eu gosto muito dessa parte, assim, sabe, da parte do entretenimento também, sabe, dessa leveza que tem a gente fazer pauta, por exemplo. Recentemente eu adoro, quem me acompanha sabe que eu adoro esporte. Claro, eu gosto muito tipo, de acampar, fazer trilha, fazer rapel, fazer caiaque e tal. Essa semana me botaram fazer 2 matérias. Organize sua vida, não é esporte, é esporte radical. Pronto. Esporte é correr na praia. Esporte radical. Bater num saco, dar um soco, levantar peso, puxar ferro. Você gosta de esporte radical. Pronto. Isso aí é um negócio que eu não faria. Eita, gosto demais. Aí é engraçado porque quando o pessoal lá da TV às vezes bota umas matérias assim um pouco doidas, já sabe. Bota Letícia pra fazer aquela, adorar. Pronto, adoro. Recentemente eu fiz 2 matérias. Uma foi para mostrar as belezas do litoral sul, mostrar ali a questão dessa área do turismo e tal, que eu acho muito bacana. E uma outra foi para fazer uma canoa havaiana, que até então eu só tinha visto ali, mas não sabia que o nome era canoa havaiana. O pessoal tá trazendo essa modalidade aqui para João Pessoa e a gente fez uma matéria, eu fui, e outra coisa, eu não fico só olhando não, viu, quando tem matéria de aventura, gente, eu boto a roupa lá e vamos embora para dentro d'água, se for para descer, eu desço dos cantos, se for para entrar na água eu entro, eu gosto mais. Seus meninos de Alex, que é um dos rapazes que trabalha com o Jonathan, com certeza está assistindo. E se o pessoal de Santa Rita, da Second de Santa Rita estiver assistindo, eles vão lembrar da minha coragem imensa de entrar na lancha do velhinho lá no açudezinho, no lago que tinha lá, do carnaval. Pense numa coragem monstra. Eu disse, não, negócio com água não é comigo não. Eita, meu Deus. Bicho, não acredito. Eu morro de medo, velho. Morro de medo. Não me bota pra fazer nada dessas coisas, não. Que não dá pra mim, não. Nossa, meu Deus, pois eu adoro, viu? Me ensine, por exemplo, se você tiver, o segredo é se você tiver uma matéria pra fazer de jet ski, faça o seguinte, me ensine a operar o jet ski. Pronto. Sério? Aí eu vou. Não quero ninguém pilotando pra mim, fazendo acrobacia, dando cavalo de pau dentro d'água. Não faça isso comigo, não. Deixa que eu vou e eu brinco. Mas eu também gosto muito de matérias, assim, que eu possa contar histórias de pessoas. Essa que eu contei, por exemplo, essa menina, ela foi chamada pelo Spotify para lançar esse podcast, né? Ela participou do processo seletivo, teve um edital e tal, e ela está concorrendo com mais 15 pessoas para poder colocar o podcast dela no ar, né? E aí, se ela for patenteada ali pelo Spotify, ela fica, tem uma premiação e tal, mas se não, eles já deram todo o suporte para ela caminhar, tipo, deram notebook, deram estrutura todinha, fizeram tudo, o que é bacana também, né? Então, assim, eu contei a história dela hoje, eu achei muito massa, o relato da mãe dela, dizendo assim, olha, eu sou empregada doméstica e eu batalhei todos os dias e batalho até hoje para que minha filha não passe pelo sofrimento que eu passei. Hoje ela está tendo a oportunidade que eu não tive. E eu acho isso muito forte. Contar uma história dessa para mim é emocionante, sabe? Como contar diversas outras histórias que eu já contei e muitas acabam marcando, assim. Eu costumo dizer que nós temos um papel muito, muito importante. Quando eu falo nós, é a nossa geração, sabe?
nós temos um papel muito importante, e isso eu já estou me encaminhando para o fim da nossa conversa. Diante de tudo que você falou, eu costumo dizer que nós temos um papel muito importante daqui para frente para a sociedade. Eu acho que a nossa geração é a Z, que o povo chama, porra, me chamar de cringe aí agora. Sei nem o que porra é isso. Enfim, a nossa geração, assim, foi a geração que mais se fudeu, velho. Foi a geração que viveu as maiores loucuras, sabe? Uhum. Porque a gente é a geração de transição. Nós somos uma geração de transição muito forte. A geração da minha avó, da minha bisavó, a geração da minha avó para trás, até a minha mãe mais ou menos, os nossos pais, é uma geração de conceitos e preconceitos, é uma geração de muitas certezas sólidas, de relacionamentos de uma forma completamente diferente, de uma educação diferente, tá entendendo? É uma geração em que, por exemplo, o preto não era considerado, ou existia um preconceito muito grande, ou se o preconceito e o racismo existia, que existia e existe, tudo bem, de boa. E que hoje a gente a gente vê o mundo ainda com muito racismo, ainda com muito preconceito, ainda com muito tudo, sabe? Uhum. É machismo, é homofobia, é transfobia, LGBTfobia, é racismo, é o preconceito de um modo geral. E a gente tanto tem as pessoas que brigam e dizem, não é pra ser assim, como a gente tem as pessoas que dizem, é desse jeito. Uhum. Por isso que eu digo que a geração da gente é a geração importante, é a geração da transição, Sim. sabe? Ou acha que é tudo mimimi, digamos assim? Eu tenho meus posicionamentos a respeito do mimimi, Uhum. do que eu acho que tá Sim. entendendo? E do que eu acho que não é. Eu acho que muita gente que me conhece no meu dia a dia pensa que quando eu falo termos como empatia, LGBTfobia, transfobia, homofobia, racismo, tal, não sei o quê, e contextualizo isso na minha fala, acha que eu falo da boca para fora. Mas não, eu tenho minhas concepções de verdade. Eu apenas sei considerar, na minha concepção, o que é e o que não é racismo. O que é racismo de fato e o que é mimimi, porque você não aguenta determinadas coisas, tá entendendo? Mas, por exemplo, cabe a nós uma conscientização da população, cabe a nós uma conscientização dos nossos filhos, das gerações futuras, do que é certo e do que é errado. Uhum. Essa educação que sempre veio dos pais, hoje ela vem de todos os lados. O acesso à informação, o acesso à verdade, até a geração passada, até os nossos pais, era passado pelos antepassados. Era pela criação. Eu tive essa criação, mas eu também tive acesso a uma verdade. A uma verdade que não é absoluta, Uhum. mas uma verdade que pode ser comum a uma comunidade. Uma comunidade que não aceita ser diminuída, ser menosprezada por conta de uma orientação sexual, ou por conta de uma opção de religião, ou por conta da cor da pele, ou por conta do cabelo que usa. E se todo mundo tivesse essa consciência, talvez esse preconceito, esses tantos ismos ruins que a gente vê aí afora, e eu acho que tudo uma grande burrice de querer diminuir o outro por se achar melhor do que o outro. Isso não existe. Ninguém. É como um amigo meu diz: até para ser corno, o cabo não consegue ser corno sozinho, precisa da ajuda de outra pessoa. Mas eu creio muito nisso, sabe? De que nós somos a geração que tem o poder nas mãos de pacificar e educar as gerações futuras.
Pacificar no sentido de pegar as gerações passadas e não brigar com elas e conscientizar as gerações futuras a respeito do que é certo e do que é errado, a ponto delas não entrarem num atrito desnecessário com as gerações passadas. Infelizmente, o jornalismo, a TV, o quarto poder, do modo geral, a mídia, tem ajudado demais nessa polarização, nessa desgraceira que a gente está vendo no mundo, não é só no Brasil, mas essa desgraceira que a gente está vendo no mundo, de amigo deixar de ser amigo do outro, de família não falar um com o outro, de menino não falar com o pai, a mãe não fala com a menina, não sei o quê. Bicho, pelo amor de Deus, vamos parar com essa porra, velho. Tá ligado? Ter a consciência de, pô, Letícia viveu coisas que eu não vivi. Letícia passou por coisas que eu não passei. E não é porque eu não passei por aquilo que quando ela me trouxer aquilo como uma dificuldade, eu vou olhar pra cara dela, deixa de frescura, tá ligado? Até porque cada um tem sua realidade. Por exemplo, para mim, olhando assim, eu tive extremas dificuldades para ter acesso a estar aonde eu estou hoje, por exemplo. E essa foi a minha dificuldade. Como para outras pessoas, elas tiveram as dificuldades delas, que para mim pode ter sido fácil, mas para elas foram extremamente difíceis, assim, a situação que elas passaram. Então, assim, cada um tem sua trajetória e as pessoas têm que aprender a respeitar. Eu acho que a palavra é essa, respeitar a trajetória do outro sem nenhum tipo de julgamento. Então, assim, eu, por exemplo, olhando assim, a Letícia estudou numa faculdade particular, mas não foi porque eu tinha condição de bancar uma faculdade particular. Eu passei para o ProUni, uma bolsa de estudos. Eu consegui uma bolsa de estudos 100%. Mas fruto de quê? Fruto da minha dedicação, fruto de muito estudo, de, assim, passar madrugadas em claro, para você ter noção. Eu estudava e trabalhava. Eu fui babá. Eu já fui cuidadora de idoso. Sabe? Mesmo passando ali, eu tinha 18 anos de idade, quando eu comecei a cuidar do idoso, eu ganhava R$400. Esse foi o salário da minha vida. O primeiro. O que é que eu fazia com R$400? Dava R$300 para ajudar a mãe a pagar o aluguel da casa. Na época a gente morava de aluguel, num kitnet de um vão. Era 350 aluguel, dava R$300 a mãe. Mãe completava o restante e com R$100 eu botava crédito no passe e ia para a escola. Então, assim, essa foi a minha dificuldade. O que para outras pessoas, por exemplo, eu chamo, cuidar de idoso é facinho demais, só dar banho no senhorzinho, limpar a fraldinha dele e botar ele lá. Não é. Então, só sabe o que é a dor quem passa por ela. Exatamente. A gente está se encaminhando para o final. Eu quero deixar você com suas considerações finais, dentro de tudo que foi conversado, a mensagem que você quer deixar para as possíveis meninas Sim. que estão assistindo. Eu acho que esse público desse mês vai ser mais feminino, eu acredito. Então eu quero deixar você com essa mensagem. Quem já passou, Catinha, Rebeca, deixaram suas mensagens. E eu quero que você dê suas considerações finais e deixe sua mensagem pro pessoal também. Bom, o que eu tenho para dizer é que não desista dos seus sonhos. Eu acho que acaba sendo um pouco clichê, digamos assim. Todo mundo fala para não desistir, mas é porque não é para desistir mesmo, sabe? Acho que primeiramente você tem que acreditar em você, cara. Se você acredita em você, sabe, no seu potencial, na sua capacidade, você dá uma legalidade maior para que as pessoas vejam você diferente. Então, assim, eu acreditei em mim, por mais que muita gente dizia assim, não inventa de fazer jornalismo não, mulher, negócio que jornalista, sabe? Por mais que a minha própria família, por muitas vezes, não quisesse que eu fizesse isso, ou não acreditasse que eu pudesse chegar lá, eu acreditei em mim. Eu tive fé também, eu orei muito a Deus para que isso pudesse acontecer. Então, eu acho assim, primeiramente, não desista, acredite em você, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, sempre vai ter gente botando para baixo, empurrando para baixo, pressionando para baixo, mas olhe sempre para cima. Esse é o foco de tudo na vida. Então, a partir disso, outra coisa, estude. Porque se tem uma coisa que ninguém pode roubar de você é o seu conhecimento. Então, foque em você, estude, busque seus objetivos a partir disso, que com certeza você vai alçar voos muito maiores. E nesse mês das mulheres, né, eu quero atentar as pessoas à conscientização contra a violência contra a mulher, né, na verdade. Então eu quero pedir que as pessoas elas denunciem casos de violência contra a mulher, né, que isso já não era para acontecer, né, mas infelizmente
acontece, o número é alarmante de mulheres que são vítimas de violência. Então eu quero pedir que, durante o ano inteiro, não só porque estamos no mês de março, mas que as pessoas tenham a consciência de denunciar. Massa. Interessante você falar sobre não só porque estamos no mês de março, e aí eu também já me encaminhando para o final, e explicar para o pessoal, eu não estou fazendo o lance do mês da mulher para dizer, é o mês da mulher e não vai aparecer mais mulher, mas para fazer questão de que esse mês não aparecessem homens. Uhum. Porque foram 2 meses só com entrevista com homens, e eu senti que a gente podia, além de homenagear, abrir o espaço para que outras mulheres também pudessem vir participar. E aí, por exemplo, em abril nós já temos uma convidada que vai trazer uma visão muito, muito massa para algo que é específico do mês de abril. E a gente sabe que todos os meses tem cores, tem campanhas, Sim. tem tudo aquilo. E eu vou tentar sempre trazer alguém para refletir sobre aquele mês, para refletir sobre aquela campanha daquele mês, sobre aquele caso. Porque eu acho que, mais do que a informação, é um canal de ajuda também. A menina preta, pobre, de família humilde, que está na periferia, mas que hoje, por conta de uma democratização de informação, ela tem um celular e ela segue Letícia e ela está assistindo um podcast aqui e está conhecendo Letícia, além daqueles 30 segundos, 45 segundos da matéria que Letícia aparece toda bonita na TV. Ela saber dessa história pode fazer ela sonhar, pode fazer ela querer crescer, pode fazer ela almejar estar nessa posição de, sei lá, daqui a 10 anos ela tá no teu lugar fazendo a mesma coisa, tá entendendo? Então eu acho que o podcast, acho que essa mesa aqui também funciona dessa forma, como uma forma de inspirar outras pessoas. E na verdade eu quis que sempre que fosse isso, um canal de inspiração. Eu converso muita merda, eu trago gente que conversa merda, eu trago gente que conversa coisa séria, eu trago gente que ri, eu trago gente que fica séria. Eu tô sempre aqui do outro lado com a maior cara de abestalhado de quem não tá entendendo quase nada, mas tô captando ali um pouquinho de tudo, mas é porque eu quero que o outro lado seja prestigiado, seja privilegiado, que ele possa falar, que ele possa trazer os pontos de vista de mundo e de vida dele, para assim poder influenciar outras pessoas, sempre para o bem, nunca para o mal. Com certeza. Acho que no dia que eu botar uma pessoa aí do outro lado, ou que eu seja a pessoa que estou aqui desse lado, para falar coisas ruins, para incentivar as pessoas para fazer coisas ruins com elas ou com outras pessoas, para a vida delas ou para a vida de outras pessoas, acho que isso aqui perdeu o sentido. E eu acho que isso devia ser uma regra geral para todo mundo que está na internet querendo influenciar alguém. Sempre tentar passar uma mensagem que seja de construção e que seja de ajuda para quem está assistindo. Com certeza. Se você não tem saco... É engraçado, né? Eu falar, você não tem saco, chegou até aqui, depois de 1 hora de conversa, tu não tem saco. Tu tem saco para assistir, pô. Tem vários outros episódios bacanas no nosso canal. Você pode dar uma vasculhada aí, deve aparecer aqui no final algumas sugestões. Mas se você não tem saco para assistir essas outras entrevistas e tal, você pode seguir a gente no @Zangbox, todas as redes sociais, é lá onde saem os cortes, é lá onde sai a agenda da semana, e é lá onde você vai ser surpreendido em algum momento na sua semana, no seu dia aí, com uma mensagem de que foi aberta uma live e que você vai assistir em primeira mão a toda a entrevista, todo o bastidor, toda a fuleiragem que está acontecendo aqui dentro dessa sala, certo? Igual o pessoal que está no Instagram agora, assistindo em primeira mão. Eu acho que não tem muita gente, porque isso não foi divulgado, foi um teste que a gente aproveitou. Foi pioneira, tem que respeitar, viu? Foi pioneira. Foi um teste que a gente aproveitou para fazer, mas que agora o pessoal vai poder se ligar e começar a acompanhar. O de sempre, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar sininho, aquela coisa toda. Deixa os comentários, manda mensagem, tudo. É importante para que a gente também possa sentir as dúvidas de vocês, os anseios de vocês que estão acompanhando,
para saber se vocês querem um retorno de Letícia, se vocês ficam com alguma dúvida, se vocês querem outra pessoa aqui, quem vocês querem ver, para que a gente possa tentar trazer também. Agora, puta que pariu, não vão te chamar, não vão dizer aí, traz Majuca, não tem condição não, né? A banca não tá forte desse jeito ainda não. Mas, gente, semana que vem, mais uma pessoa, mais uma mulher foda vai estar sentada aqui. Eu não sei ainda quem é. Tô pensando demais em quem eu chamo para fechar esse sondando. mês. Tô sondando, né? A gente grava tudo antecipado justamente para que a gente possa ter essa... Ah, não, é o último do mês, tem que ser uma pessoa que feche com chave de ouro. Nós tivemos três mulheres que trouxeram belíssimas histórias e que trouxeram muita informação de valor para as meninas que estavam assistindo. Eu quero que a quarta venha para fechar com chave de ouro, né? Tem que fechar o mês com chave de ouro. Agradeço demais todos vocês, tá certo? E te agradecer também, eu quero agradecer a você pelo convite, ao pessoal também que acompanhou até aqui, foi massa demais. E sim, espero voltar, viu? Que vocês aí voltem bem muito, ou interajam com o Zang para que eu possa voltar e contar outras coisas além do jornalismo, viu? Tem muitas histórias aí. Eu imagino que as histórias das matérias especiais dessas experiências sejam a maior loucura. Será que ela já fumou maconha como Glória Maria? Acho que não. Na Jamaica ainda não. Cena dos próximos capítulos. Enfim, fica por isso, galera. Obrigado pela participação, obrigado pela atenção de vocês. Beijo no coração e até a semana que vem aí e a gente se bate. Valeu. Valeu.